Agora estaremos lendo o versículo 4 e 6. Diz-nos a palavra do Senhor: Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Queridos, nós vamos falar, baseado nesse capítulo 2, versículo 4 a 6, sobre as gerações. Atente bem para a expressão do versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra. Na expressão hebraica Toledot, que quer dizer origem, descendência, genealogia, geração, história, nascimento. Quando você encontrar essa expressão aqui, nesse versículo 4, as origens, fala de Toledot, isso que acabamos de mencionar. Geração, história, nascimento, descendência, genealogia. Essa palavra, dentro desse contexto, refere-se à linhagem familiar. É claro, de modo restrito, mas também tem o seu aspecto amplo, que aponta também para o exército dos céus, para outras criações. Por isso que o texto começa dizendo, em Gênesis 2, primeiro, que Deus acabou de fazer os céus, a terra, o exército. Então, essa palavra Toledot, ela tem dois sentidos. O sentido restrito, aplicado no seu aspecto familiar, e o sentido amplo, que pode ser dirigido para os céus, para as outras coisas que foram criadas. Isso no seu aspecto de origem, isso no seu aspecto de formação, de criação. Mas boa parte dos teólogos aplicam essa expressão no seu sentido genealógico, ou sendo aplicado para origem familiar. Nós podemos analisar a palavra do Senhor, conforme está escrito em 1 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. A palavra de Deus nos fala da seguinte forma, em se tratando dessa questão da genealogia. 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 4, diz assim: E houve com eles, nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropa de gente de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. Observe aí a palavra gerações, aplicado no seu aspecto genealógico, de geração, de nascimento. Mas é interessante entender também que essa palavra Toledot ou origens aplica-se para o aspecto histórico, ou seja, podemos entender que origem trata-se da forma em que o texto narra a história, como tudo aconteceu, de como tudo se processou. Então, é isso que nós podemos perceber na expressão da palavra Toledot. Nós podemos ainda ver, em se tratando dessa questão de origem, o que está escrito em Ruth, capítulo 4, versículo 18. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Estas, pois, são as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom. Então, aqui está se tratando da questão de origem familiar, de nascimento, e não da questão histórica, ou da questão da origem no sentido da criação dos céus e da terra, ou dos exércitos dos céus. Para que fique bem claro, nós devemos levar essa expressão para esse sentido. Podemos dizer que a expressão Toledot é uma conclusão que sempre se faz com referência aos registros genealógicos e também à criação da obra de Deus. Observe que o autor, ele começa a sua narrativa confirmando o que já fora anteriormente dito no livro de Gênesis. Quando nós lemos o capítulo 1, versículo 2, está escrito: E a terra era sem forma e vazia,
e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas, quando você começa lendo o versículo 4 a 6, aí a Bíblia diz que Deus fez os céus e a terra. Está aí no versículo 4. Quando foram criados, no dia em que o Senhor, Deus, fez a terra e os céus. Ele prossegue dizendo: toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia um homem para lavrar a terra. Então aqui nós podemos entender que o autor, ele continua a sua narrativa abordando o que anteriormente ele já havia falado, só que agora com alguns detalhes ou pormenores. Aqui, o escritor falando que a terra ainda não estava bem trabalhada para que o homem habitasse nela, que não havia planta do campo, que é uma expressão aqui para aquelas que eram comestíveis, e também não existia erva. Então, de modo detalhado, o autor agora ele começa a mostrar como Deus vai fazer para tornar agradável o ambiente e colocar nele o ser humano. É isso que Gênesis 2 quer mostrar para nós. Por isso que o texto prossegue falando que o céu, do qual hoje vem a chuva, não existia, mas sim um Ed. Essa palavra Ed, que nas nossas traduções aparecem como neblina, na verdade, no hebraico, fala-se de uma corrente de água subterrânea. Observe que o versículo 6 diz: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então, perceba aqui que há uma referência a algo caudal das águas celestiais. Mas nós entendemos aqui que Deus fazia com que esse Ed ou essa neblina, essa corrente de água subterrânea, desse vida para esse mundo que estava ainda imperfeito. Nós podemos analisar a palavra do Senhor no livro de Jó 36, versículo 27. Olha o que nos diz a palavra de Deus: porque reúne as gotas das águas que derrama em chuva do seu vapor, a qual nuvem destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Então você vai ver que a chuva que vem para nós é uma bênção de Deus para regar a terra. Mas antes não havia chuva e Deus fazia com que a terra fosse regada com esse vapor de água, com essa corrente de água, que a melhor tradução não seria neblina, mas sim essa corrente de água que Deus fazia com que regasse a terra, já preparando todo o ambiente para o homem habitar nela. Podemos dizer que a terra era por completa uma devastação de águas. E Deus trabalha para deixar tudo perfeito, colocando o homem nesse ambiente maravilhoso. Coloque essa palavra no seu coração e que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe para todo sempre. Amém.